É, Oi. vamos começar aqui. Eu vou compartilhar aqui o slide e aí vou comentando por ali. Tá todo mundo vendo o slide? Uhum. Tá. É, aqui vocês trouxeram missão, visão e valores. Aí vocês falaram que a do Pulses não tem missão, visão e valores definidos ainda. Vocês pensaram em fazer? Seria, Não. seria interessante que vocês, pelas entrevistas, talvez vocês já tenham até entendido qual seria a missão dele, a visão, e de repente você já tem um direcionamento. Acho que seria legal vocês Tá, a trazerem gente aí. pode propor, então. Sim, pode propor. Acho que vai agregar valor para eles. Tá. Funcionalidades ok. É que eu estou vendo o caderno junto aqui, tá? Então, Uhum. o que mais? Aí vem para cá, direto para o organograma. Ali eu já não tenho mais nenhum comentário. Aqui no organograma eu achei legal. Eu só fiquei na dúvida do seguinte: será que ele reflete realmente a estrutura da empresa? Porque, assim, pelo que eu tinha entendido, tem o CEO, que é o Pedro, e aí depois tem tipo um hub de serviços que são prestados, não é isso? CSC, sei lá, alguma coisa assim, Centro de Serviços Compartilhados. Isso aí, isso mesmo, De professor. repente, seria legal vocês colocarem CEO e aí uma linha tracejada para mostrar que a relação é diferente, e aí a partir desse CSC vocês trazerem todas essas outras informações. Sei, ver o que, que faz sentido, é uma sugestão, justamente para mostrar que tem esse hub, mas também, além do Pedro, não tem mais alguém como contratado, sem ser desse CSC, ou não? Pelas entrevistas, ele não deu a entender, não. A única Tá, coisa que ele deu a entender é que tem os outros sócios, mas os outros sócios também vagam, tanto para Pulse, para de Pulse, mas o Pedro, no entendi. caso, até onde ele disse, seria o único que concentra as forças do Pulse. Uhum. Então pensem nessa possibilidade, de repente, e essa linha aqui ser tracejada, aí tem uma bola ou um quadrado, sei lá, colocando CSC, e aí desse CSC saindo todos esses outros. Talvez faça mais sentido. Tá? Aí é uma sugestão. Vocês veem Correto. se faz sentido de acordo com a empresa. Aqui na mídia, vocês só acharam duas avaliações, né? E aí só uma delas que tem depoimento. Isso, Bernardo. No Facebook tinham duas escritas, Uhum, e aí uma só tinha avaliação e uma tinha algum descritivo. No site tinham mais descritivos, né? uhum. Tinham tipo testemunhos, Acho legal trazer aspas. Mas aí eu mais. achei que ia ficar uma coisa meio, não sei. Eu fiquei com a sensação que ia ficar uma coisa meio forçada, porque assim, é uma estratégia da EduPulses, a gente percebe que é uma estratégia deles, utilizar a fala dos clientes. Eles fizeram isso, inclusive, com a pesquisa mais recente. Só que é uma coisa que está estampada ali no site deles. Então, a sensação que eu tenho enquanto tipo, uma pessoa que não conhece a empresa, a Uhum. sensação que eu tive entrando no site é que eles usam ali depoimentos e que para Sim. eles isso é ok, bacana. É, eu não consegui perceber o quanto isso de fato faria diferença numa apresentação para eles, entende? Uhum. Tipo, a gente tem vários. Se Seria assim mais como a para gente tem no ilustrar, site, tem Gabi. vários. Uhum. Seria mais para ilustrar Tem. justamente porque vocês trouxeram uma. Uma é muito pouco. Então, de repente, trazer assim, quatro, cinco, já dá uma ilustrada para mostrar que, assim, na verdade, a ideia é como que o pessoal está enxergando a EduPulses. Né? Então, no Facebook a gente vê que tem duas avaliações, e uma falou isso, outra falou isso. No site tem alguns relatos, desses relatos achei interessante esse por causa disso, aquele por causa daquilo, só para ilustrar. Tá?
Vamos para cá. Tá, aqui eu achei legal esse formato que vocês apresentaram. Só acho que vocês precisam dar uma revisada para ver se todas essas informações precisam realmente aparecer. E também se essas perguntas precisam estar aqui. Vejam o que faz mais sentido para vocês, se precisa ter todas, ou se pode diminuir. Será que vocês não podem resumir isso em menos slides? Por exemplo, aqui é a pesquisa de satisfação com o cliente, não é isso que eles fizeram? Sim, essa é a pesquisa mais recente que eles Deles. aplicaram. Tá. A gente não pegou todas as perguntas, pegamos as perguntas que a gente teve acesso às respostas. A variação das notas era entre 1 e 10. Uhum. E aí, como ficou muito, muito claro que a empresa ela tinha um nível de satisfação muito alto, a gente decidiu expor só as notas que variassem entre 7 e 10. Até para ter essa percepção de que notas 10 eram bem altas, e aí quando você olha lá as notas mais para baixo é quase que insignificante se você comparar a nível de percentual. Mas eu acho que realmente ficou extenso para uma apresentação. Eu acho que isso pode ser revisto, sim. Eu acho que o que vocês podem trazer são os dados mais relevantes. Vamos supor, eu não preciso saber que sobre as explicações tutoriais fornecidos das atividades, se elas foram suficientes e claras para 7% que votaram nota 7. Não preciso. Eu preciso saber, dentre todos os entrevistados, 49% deram nota 10 para as explicações e tutoriais fornecidos pela EduPulses e 23% deram nota 9. Os outros tantos por cento votaram entre 7 e 8. Ou você junta 7, 8, 9. E aí, ao invés de trazer um slide com uma pergunta e 4 bolinhas com um gráfico ali, de repente faz sentido em alguns desses que vocês acharem menos importantes, ou até em outros que vocês já não trouxeram, criar frases que expliquem aquilo dali, ao invés de botar o gráfico inteiro. Tá? O ideal seria que, se vocês tivessem acesso para fazer também pesquisa qualitativa, entrevista, que vocês trouxessem o dado gráfico e depois uma fala de uma pessoa para corroborar aquilo dali. E aí, de repente, vocês podem até usar as falas dos sites, se fizer sentido para vocês. Tá, queria fazer uma pergunta. Diga. Ainda nessa pesquisa, tem uma pergunta que pede tipo o depoimento. Eu não me lembro exatamente como está descrita essa pergunta. Só que a gente não teve acesso a resposta. Faz sentido, já que são momentos diferentes, a gente colocar essas falas. Eu não entendi que cortou, Gabi. Tá, é assim, essa pesquisa teve mais perguntas, tá? Uhum. Perguntas tinham o objetivo de colher depoimentos dos usuários. Essa pergunta que tinha esse objetivo, a gente não teve acesso às respostas. A minha pergunta é, faz sentido a gente colocar falas de momentos diferentes? Porque essas falas que estão no site atualmente, elas não são da pesquisa atual, entende? Assim, faz sentido cruzar essas informações a nível de apresentação? Cara, eu acho que faz justamente porque você não tem outra opção. E aí trazer só o gráfico com uma informação que ele já tem vai ficar cru. O ideal era que vocês tivessem feito a pesquisa, porque aí vocês trariam informações que eles não têm. Mas, já que isso não foi possível, vamos brincar com as informações que eles têm disponível. E pelo menos você bate uma informação com outra e pode trazer algo interessante para ele, que talvez ele não tenha percebido ainda, não sei. Tá bom. Tá? Galera, aqui nessa parte
da indústria, achei que ficou legal, achei que ficou faltando dados específicos do Brasil, tem poucos dados específicos do Brasil, e aí eu tenho uma pergunta para vocês. A EduPulses, ela é uma empresa de e-learning? Foi Não, uma professor. questão que você Na verdade, levantou. é de Audience Response System, né? Uma ARS. Uhum, Existe uma sigla com o LMS, né? Que é Learning Management System, né? Que depois foi sim. popularizado como e-learning, mas na real eles são Audience Response System, que é basicamente onde você que cria soluções para aproximar a plateia do palestrante, né? Aham. E aí concorre e isso corrobora com aqueles concorrentes que a gente colocou, Slide, o Sim. Kahoot, que também são Aí, Léo, é o seguinte, eu ARS. acho que não seria legal vocês colocarem ela dentro de um do setor de e-learning. Se a gente não tem dados específicos sobre o que ela faz efetivamente, e se a gente for ter que fazer algo mais abrangente, trabalha com indicadores de educação. Porque não é só e-learning que vai usar a plataforma dela. Né? Não, é Qualquer empresa de porque educação acontece. pode trabalhar com isso. É porque, assim, na verdade, esse conceito de Audience Response System é um conceito assim, bem novo. Tanto é que a gente não tem, se for pesquisar empresas brasileiras que trabalham com esse tipo de sistema, você não tem representantes. Assim. Esse movimento iniciou no Brasil, inclusive, há pouco tempo. Assim, a gente está falando de uns 2, 3 anos para cá. Sim. E a EduPulses é meio que uma pioneira nesse processo, porque basicamente as plataformas que fazem isso são as que a gente conhece, que a gente usa, que é o Kahoot, o Slides, você pode perceber. Uhum. E, na verdade, tem total a ver com a questão do LMS, porque quando no mercado, se você for ver, quando não é para fazer apresentações, né, integrar com apresentações do Google, PowerPoint, PDF, que seja, esses sistemas se integram a LMS. Então, quer dizer, um combo do e-learning, sim. Então, pode-se dizer que dentro do mercado de e-learning, você tem LMS, você tem CMS, você tem a ARS, né, que é essa sigla. São 3 sistemas que fazem parte do universo do e-learning, sim, porque é utilizado dentro desse mercado de educação, seja para... Né, porque evento acaba sendo, por exemplo, a mesma coisa empresa e tal. Então, assim, na real, sim, é e-learning, mas é um dos sistemas que o e-learning abrange, assim, para pensar. Né, isso. Uma outra proposta. Sim, isso eu entendo. O que eu estou trazendo é o seguinte, no meu ponto de vista, quando a gente trabalha com e-learning, quando a gente vai trazer dados da indústria do e-learning, a gente ignora uma parte grande da indústria do setor que não é online. Não, Gabriel, ninguém está te ouvindo. Então, assim, se a gente, o que eu estou propondo, aí vocês veem se faz sentido, não precisa resolver isso agora. Se não tem dados específicos para isso, se a gente vai dar um passo atrás para encaixar isso em learning, será que não faz sentido a gente dar um passo mais atrás, encaixar isso em educação e ter mais dados para trabalhar? Justamente porque a gente vai fazer um planejamento para essa empresa fazer expansão e o serviço que ela oferece, ela pode oferecer em qualquer setor de educação? Professor, está me ouvindo agora? Tô. Então, essa parte de pesquisa tem muito do que você falou. Assim, os dados são de audience responses assim, são bem complicados de achar. Só que eu até citei a pesquisa lá do Market Institute, né? Global Market Institute, e ele foi o que o Léo falou também. Ele justamente na pesquisa ele engloba o mercado de audience response no mercado de e-learning, que seria uma ferramenta para o mercado de e-learning. Eu entendo o que o senhor disse de repente não fazer tanto sentido assim, só que assim, uma das nossas entrevistas com o Pedro, tem até gravado, acho que o Felipe gravou o áudio, de repente a gente pode até mandar para o senhor, eu faço uma pergunta para ele sobre
como ele encara os concorrentes, entre aspas, na entrevista eu até uso assim, assim, como plataformas de curso online, né? Eu até citei o. Caramba, fugiu o nome. Eu citei algumas plataformas de curso online e ele falou o seguinte: ele falou, cara, eu encaro ele sim como adversário, só que não são adversários diretos. Ele deu até o exemplo do restaurante mexicano. Falar, eu tenho um restaurante mexicano, mas eu não concorro só com os restaurantes mexicanos. O McDonald's é meu concorrente direto, um lugar que vende pizza é meu concorrente direto. Então, assim, na minha cabeça, quando eu coloquei esses dados, fez sentido por isso, entendeu? Até pela resposta dele, que ele inclusive, foi ele que citou pra gente esse mercado de audience response, mas eu acho que ele também faz sentido, eu defendo que faz sentido a gente deixar esses números. Entendeu? Sim, mas vocês acham que faz sentido deixar só esses números? O professor Não. citou um Não. negócio que eu acho interessante. Pode falar, Gente, minha Jovem. internet tá bem ruim. Porque minha internet assim, minha conexão tá bem ruim, então às vezes eu não sei se vocês estão falando, ou se não vocês estão falando, ou se a internet caiu Não. mesmo. Não, pode continuar, mano. É porque eu tenho uma questão que eu acho que eu não tô entendendo o que o professor tá falando nesse sentido. Aí eu queria explanar pra ver se é isso mesmo. Então, o que eu estou trazendo é o seguinte, gente. Eu também A gente entendi. está fazendo, a gente vai fazer uma análise de expansão da empresa, não é verdade? O projeto não é esse? Se a gente for se Sim. reter às informações de um setor tão específico como o e-learning, a gente não vai ter muitas possibilidades de expansão. Se a gente for pensar num setor mais abrangente, pensando na educação como um todo, por exemplo, a gente tem vários outros caminhos. E aí, por exemplo, se a gente chega aqui na Ansoff de vocês, e aí vocês colocam, deixa eu ver, desenvolvimento, penetração de mercado. Eu não lembro agora de cabeça o que vocês botaram aqui, mas vamos supor, você coloca aqui em desenvolvimento de mercado o mercado de educação a nível superior, presencial, faz sentido, levando em consideração a análise que vocês fizeram. Aí, se a gente for fazer uma análise mais abrangente, trabalhando a educação como um todo, talvez a educação já não seja um mercado novo, seria um mercado existente. Entendeu? A análise vai depender do que vocês considerarem aqui em cima. Entenderam o que eu estou trazendo? Professor, eu entendi o que você está dizendo. Isso eu entendi. Assim, na real, a gente fala aí um pouco sobre o cenário, mas também a gente não vai muito no específico. Porque assim, o e-learning, ele atende, entre todos os concorrentes, a mais de audience response system, qualquer um desses sistemas, eles atendem 3 mercados principais. Educação, empresas e mundo corporativo, independente, né? Basta ser grande, pequeno e médio, e eventos, né? Principalmente os maiores, sempre os maiores. Assim. Se a gente for pegar esses 3 mercados, que são onde estão os clientes em potencial, e entender, por exemplo, quais já têm uma mindset digital, quais não têm, a porcentagem, e aí destrinchando isso, né, e colocar atores, né, desse mercado, já indicar uma possível lista, né, porque tem uma porrada de empresa que nem sabe por onde começar, né, empresas grandes que não se reinventaram e tal. Talvez é uma jogada, entendeu? Da gente ir nos mercados que são atendidos pelo e-learning, porque o e-learning é o mercado, e tem players para atender outros mercados, é sempre essa relação, né? Então, se a gente, de repente, ir buscar esses dados, tentar achar clientes potencial, aquela coisa toda, barreiras de entrada no mercado, né, principais desafios, sabe? É isso que você está dizendo ou não? Gente, posso? Só para ver se eu entendi. Vai, Gabi. Eu entendi que a ideia é a gente pensar no mercado mais macro, e aí pensar no mercado de educação. E aí, quando a gente pensa no mercado de educação, existiriam várias possibilidades. A gente tem educação superior, a gente tem educação técnica,
a gente tem educação corporativa, a gente tem educação básica. E em todos esses níveis de educação, a EduPulse seria uma ferramenta que atenderia. Até mesmo porque você consegue personalizar quando se pensa operacionalmente na ferramenta. Você consegue personalizar as perguntas, você consegue personalizar os questionários, por exemplo. Então, se eu E, entendi Gabi, bem o a e-learning ideia, está dentro da educação, isso aí. né? Então, Assim, se eu você não entendi vai bem, eliminar o e-learning. isso aí. O que eu entendi foi que você quis dizer que, de repente, vale a pena a gente pensar mais no mercado de educação, explorar, tipo, em níveis dentro desse mercado, quais seriam as oportunidades, é isso? Isso, na verdade, assim, o que eu estou propondo é que vocês deem um zoom out para enxergar mais algumas coisas, mas em algumas análises vocês vão ter que fazer um zoom in. Porque, por exemplo, quando você fizer uma análise das concorrências, dos concorrentes, cara, você não pode comparar a EduPulses com a PUC. Embora os dois possam ser encaixados em educação, um é uma coisa completamente Os diferente da objetivos são outra. completamente diferentes. Né? Mas Sim, assim, para a gente o pensar em objetivo é a interação. oportunidades, cara, a oportunidade dessa plataforma atuar em vários segmentos diferentes. Então a gente pode dar um zoom out e focar, entendeu? Eu não estou dizendo para vocês tirarem essas informações. Eu estou dizendo para acrescentar outras que vão agregar mais ao projeto. Né? Você pode falar primeiro do macro, falar do setor de educação, como está a educação no Brasil, aí você fala isso, fala aquilo, não sei o quê, como é que está o e-learning, aí você traz, olha, e aí com o Covid, a gente percebeu que as empresas tiveram que migrar de uma hora para outra para o mercado, para uma plataforma digital. E aí a gente vê mais uma oportunidade para a EduPulses. E aí, por conta disso, a gente trouxe aqui uma análise mais específica do mercado em que ela atua efetivamente. Cara, esse é só uma análise maior, que eu acho que vai ficar mais completa. Tá? E aí, assim, dependendo da análise que vocês fizerem, vocês vão ter que ajustar a lente. Não, vamos olhar mais de perto, vamos olhar mais de longe, vamos olhar mais de perto, vamos olhar mais de longe. O que não vai poder é... agora vocês estão muito focados no e-learning, que é mais fechado. E, pelo menos pelo que eu entendo, o e-learning está dentro de um macro educação. Então, se você está muito focado em e-learning, qualquer análise que você faça da educação corre um risco tremendo de estar errado porque você está com um foco menor. Então aqui é mais uma questão de vocês se prepararem para ajustar o foco de acordo com a ferramenta que vocês forem usar. Só isso. Tá, entendi, professor. Mas assim, eu não sei se eu não estou entendendo. Quer dizer, assim, agora eu entendi. Mas deixa eu só explicar a minha dúvida que eu estava tendo. Porque assim, para mim, quando eu li os textos de e-learning, como eu disse, tipo, a maioria estava em inglês, estavam tratando o e-learning como todas as novas formas de se aprender. E dentro desse novas formas de se aprender, ele estava usando, assim, aprender tudo, não só a educação formal. Sim. Mas, por exemplo, uma palestra que possui interatividade com a plateia, por exemplo, é um e-learning. Uhum. Tanto que nesse artigo que eu falei, assim, basicamente eu montei a minha parte na apresentação do meu trabalho baseado no artigo do Global Market. E ele trata, tanto que ele fala que são 3 pilares responsáveis, que é a educação formal, a educação para funcionários, né, de empresas e a interação com a plateia. Eles falam que são os que puxam esse e-learning para cima e foca até mais no mercado empresarial. Fala que é o que tem mais puxado para cima. Mais até do que a educação, né, os institutos de educação. E assim, ele trata também o EAD, por exemplo, ele trata o EAD específico da PUC ou de qualquer outra universidade, ele não trata na mesma prateleira, entendeu? Entendi. Porque o EAD, mal ou bem, são palestras gravadas. Entendeu? Assim, Então, talvez a confusão que eu esteja fazendo é justamente entender o que é. Eu estou pensando num e-learning, o senhor está pensando em outro. Entendeu? Então, acho que a questão é assim, tipo, a gente pensar nas oportunidades que existem, nas oportunidades de mercado que existem, pensa como, tipo, o cara que quer vender a EduPulses.
Para quem que eu posso vender isso? Não, nem Eu isso, posso Gabi. vender para a Deixa eu. faculdade. Eu posso Gabi, vender olha para a só. escola. É só a gente pensar o seguinte: existem dados desse mercado no Brasil? Não, né? Vocês não acharam, Não, De não. e-learning, não. né? Aí, assim, Só de quando os e-learning concorrentes não são tem nacionais. alguma coisa, né? Talvez vocês não tenham pesquisado, mas de e-learning tem alguma coisa. Não, Se a calma, gente- tô confuso. Eu fiquei confuso. Qual foi a pergunta, professor? Desculpa. Olha só, Parcela do Existem mercado dados de de eu acho learning. que e-learning no Brasil. gente, a gente tem que ser Empresa, simples. educação, evento. Se vocês não têm dados específicos sobre isso, desse setor, no Brasil, como é que você vai saber que aquilo dali, aqui no Brasil, é uma oportunidade boa ou ruim? Não vai saber, né? Só se você Entendi. conversar. Cara, você tem dado específico do. Como é o nome do. A sigla aí que o Pedro usou? Do setor? Eu acho Response. ARS. 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 Você ARS. tem dados de ARS no Brasil? Não tem. Nem no mundo. É uma parada tem, muito é. pequena de learning, assim. Então, É bem muito pioneiro, né? específico. Você não tem no Brasil. Como que eu vou saber, se eu não tenho dado para analisar, que no Brasil isso é uma oportunidade? Eu tenho várias oportunidades de expandir isso. Chute. Assim, eu Ou tenho a então eu vou percepção dizer, de que nos Estados Unidos, eu tenho dado nos Estados Unidos que lá isso daí gira 300 milhões de dólares. E no Brasil? Não sei. Não tem esse dado. Não existe esse dado. eu não sei dizer se não tem no Brasil, especificamente. Assim, não sei. Então, Não sei. não- Não sei então, se o Gabriel se tem, viu alguma coisa faltou nesse na sentido. pesquisa de vocês. Porque pela pesquisa É. aparentemente não tem. Vocês trouxeram dados no mundo e na América Latina. Porque se a gente for dar o macro, né? Aí, se a gente for pro micro, eu posso dar uma certeza que os três mercados de e-learning que são atendidos são eventos, empresas e educação. E como ele falou, empresa por causa das universidades corporativas, as maiores corporações, você tem isso, né? Que a educação está presente, né? É que tem aquela coisa do edutainment, né? Para evento, né? Que é um conceito que junta educação com entretenimento. Aí Rock in Rio tá muito nessa pira. Mas assim, eu acho que a gente tem que aprofundar nos players desse mercado. Quer dizer, o mercado de learning é isso. Quem são os clientes dentro desse mercado, né? Que o e-learning atende. Aí você pega parte desse mercado, esse bolo aí tem que achar. Empresa, parte desse bolo, educação, parte de coisa, evento. Quem são os principais? Trazer cases, né? Que eu acho que a transformação digital também tem disso, né? O potencial de exploração de empresas que são analógicas. É isso que você está falando? Para buscar esses dados, ir no micro e focar no Brasil nesse sentido, assim. É só para eu entender, porque eu quero entender qual o caminho também, porque eu quero ter uma clareza, assim, porque tem duas formas de fazer, né? É que vocês dividiram aqui, tá meio difícil de achar alguma coisa que me ajude agora. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte. A matriz, por exemplo, é uma análise que vai depender de uma análise anterior. A SWOT ela vai depender de uma análise anterior. As 5 forças de porta, que vocês vão fazer depois também, é uma análise que vai depender de todo o conhecimento que vocês trouxerem do setor. E assim, vocês têm muito pouco conhecimento de um setor que ainda é muito pequeno, aparentemente, aqui no Brasil. Então, o que eu estou sugerindo é que vocês alarguem esse setor para a análise de vocês ser simplificada, para facilitar o trabalho de vocês. Tipo, não faz diferença. Tipo assim, você já trouxe os concorrentes aqui. Você não precisa trazer aqui quais são as pessoas que consomem, as empresas que consomem esse tipo de serviço, como você está sugerindo. A ideia é que vocês tenham argumentos para justificar um investimento no Brasil. Vocês estão propondo aqui
no desenvolvimento de mercado, entrar nas escolas. Para entrar na escola, preciso fazer palestra em escola sobre metodologia ativa e aplicar a ferramenta. Cara, por que eu vou entrar em escola? O que você comprou? Que dado que você traz para me dizer que escola é interessante para mim? Nenhum. Porque aqui Mas você o Mas não é trouxe. isso, mercado potencial, achar os dados do mercado Pedro já potencial. está nas escolas. Por isso que é pra gente pensar O que eu educação, queria que por passar, mas educação a gente tem um número disponível, tipo, números Vocês mais conseguem acessíveis justificar disponíveis, suas entendeu? decisões É isso. melhor. Só isso. Mas assim, acho que a gente está chovendo no molhado aqui. Eu estou fazendo uma sugestão e vocês estão argumentando que não é bem assim. Beleza, gente, eu entendo que não é bem assim. Só que se eu não tenho um dado específico, eu vou procurar um dado que me ajude. Simples. Mas se vocês não querem Não, um mas eu não dado tô. que Mas ajude, você tá achando resistente? Eu não tô com resistência. Eu tô tentando entender o caminho. Assim, acho que a Ju também tá nessa pira, assim, porque a gente tem que achar os dados do mercado e potencial, não é isso? Aí focar em educação, por exemplo. Trazer cada um do mercado diferente de possíveis clientes em potencial, entendeu? sim. Trazer Então, se outra, você né? quiser fazer uma análise do mercado potencial pensando em educação como mercado potencial é enorme. Se você quiser pensar em educação corporativa, é outro. Só que entenda que, se É você outro. analisar educação, lá embaixo, né, lá no final, você vai conseguir fazer uma análise que você escolha por educação corporativa. Agora, se você escolher uma análise menor aqui no início, falando sobre educação corporativa, se você for colocar em escola, não faz sentido algum ser desenvolvimento de mercado, porque eles não trabalham com escola e não trabalham com a plataforma específica para a escola. Eles vão ter que adaptar a plataforma deles, ou seja, um produto novo, para o mercado novo. Então, a diversificação. E acaba acontecendo um erro na matriz, porque a análise do setor não está batendo. Tem que bater. É, é porque a audience response, professor, ele acaba sendo uma coisa assim que é híbrida, né? Você, tipo assim, você entrega para a escola, se você for entregar só audience response, tá? Um produto, por exemplo, da EduPulse, como é comum no slide, é uma coisa que é híbrida. Assim, tem experiências que são Léo, eu já físicas, né? E entendi isso. apresentações PowerPoint, entendeu? Só que olha só, É, uma das é, coisas que o Pedro fala é justamente a dificuldade de convencer os investidores a botar mais grana nessa parada. E aí você traz dado que é quase inexistente, tem 4 números aqui só, para justificar um aporte financeiro. Isso não rola. Nenhuma empresa vai rolar isso. Principalmente que você está trazendo dados muito amplos. Agora, se eu trouxer, por exemplo, vale a pena investir em escolas porque tem 50 mil escolas no Brasil com 450 mil alunos matriculados de tanta idade a tanta idade. Cara, eu chamo muito mais a atenção de um investidor do que eu falar que em mercados como Brasil, México e Argentina vai rolar 10 bilhões de dólares ou de reais, não sei nem qual é a moeda que está aqui. Entendeu? isso é legal para introduzir, né? Mas assim, Sim, é uma coisa introduzir. para vocês se protegerem na análise de vocês. Senão você vai fazer uma análise que você não tem sustentação. E, porra, muitas vezes a gente vai ter poucos dados do mercado específico e a gente tem que andar para trás, a gente tem que dar um passo atrás. Ver o e-learning, faz sentido fazer uma análise específica de e-learning. No Brasil, tem dados que vão te ajudar a justificar uma expansão? Se tiver, ótimo, vai por esse caminho. Se não, dá mais um passo atrás, vai tirando o zoom. Eu acho que esse é o caminho, mas eu acho que vale a pena vocês conversarem entre si para ver se isso faz sentido para vocês. Felipe, você queria falar? eu só queria, eu acho que talvez a minha parte, a parte da matriz de desenvolvimento do mercado, talvez não esteja tão correta. Eu queria que você voltasse em alguns slides anteriores, lá na parte lá do início, do dados gerais. Esse gráfico aqui embaixo.
da pizza. Esse daí. Essa é a proporção dos usuários da EduPulse. Aí Uhum. engloba tanto a educação, que seja professores e toda a parte de educadores, seja na educação pública ou privada, ou um curso específico. Aí tem as empresas e também treinamento. Então, a EduPulse já está inserida no mercado da educação. E ele falou para a gente que essa porcentagem da educação vai, assim, lá para frente, vai ser muito maior do que é atualmente. Ele acredita nisso, que vai englobar muito mais. Até porque o Pedro e o Vitor, que entrou recentemente, fazem parte do segmento de educação. Então, eles têm uma análise melhor nesse aspecto. Quando eu pensei em fazer um desenvolvimento de mercado, adentrando nas escolas, eu posso até dizer que talvez eu tenha não modificado a proposta depois que eu recebi uma informação nova. E foi essa informação aí desse gráfico aí. E eu tava com um pensamento assim. Para mim, a minha cabeça, que foi, eu acho que uma reunião na terça-feira e a apresentação foi na segunda, se eu não me engano. E na minha cabeça, para mim, a EduPulse era muito voltada para palestrantes, assim, tipo coaching ou pessoas que querem falar sobre alguns assuntos e querem desenvolver alguma coisa, assim, não tão voltada para a educação, não tão voltada dentro das escolas. Não tão voltada para professores, assim, dos ensinos públicos ou privados, do ensino médio, etc. Aí depois que eu recebi essa informação, talvez eu não tenha pensado em mudar a ideia do desenvolvimento do mercado. Porque para mim, como era antes, era uma imagem tipo, não tão envolvida com a educação, talvez entrar na educação para desenvolver assim, a plataforma lá dentro seria uma boa alternativa. Talvez eu tenha cometido um equívoco nessa parte. Então, não precisa nem me justificar, Felipe. É mais uma questão de assim. Eu não estou pedindo para vocês contra-argumentarem. Eu estou dando as minhas impressões para depois vocês discutirem e verem o que faz sentido ou não. Tá? Então, assim, acho que a gente está apertando numa tecla que não tem mais necessidade. A gente pode passar adiante. E aí, Felipe, Eu só joguei a minha parte assim, porque eu acho que não estava muito claro para todo mundo. Eu acho que todo mundo, foi o que você falou, você estava dando uma proposta, estava fazendo uma análise e todo mundo estava rebatendo. Foi essa a impressão que eu tive também. E talvez para defender um trabalho que estava sendo desenvolvido. então, Eu tô colocando Eu já concordei com ele, com o Bernardo. Já concordei, eu concordei. Eu só eu não contradisse nada. Eu só fui no encontro para saber se era isso mesmo. Se ele fala, só ok, Léo, eu falei, cara, então é isso. Ok, seguimos. Porque eu entendi que existia uma resistência, mas não é uma resistência. Gente, é o seguinte, se 40% é educação aqui, de usuários, cara, faz muito sentido atuar aqui, né? Sem dúvida alguma. Quando eu estou pedindo os dados de mercado, vocês estão trazendo ali o dado de mercado específico, mas acho interessante vocês trazerem o mercado de educação justamente para corroborar a expansão disso daqui. Ou para cá, se quiserem, enfim. É só para acrescentar, não é para trocar. Tá? E aí, Felipe, acho que tudo precisa revisar. Tá? Vocês precisam começar a ver se uma coisa bate com a outra. Aí você está trazendo uma informação aqui que é interessante. Você comentou também do Vitor. Olhando para cá. Desculpa. Eita. Ele é do TI. O Vitor é da TI. Ele é aqui. Né? Então ele trabalha para o CSC. Porque ele está no mesmo nível do marketing, do comercial, do atendimento da administração financeira. Que pelo que eu entendi é do CSC. Assim, o Pedro não passou todas as pessoas que trabalham desse tipo de mecanismo. Mas deu a entender que ele era mais centrado na EduPulse. Então, e pelo que eu entendi, tanto o Pedro quanto o Vitor são contratados da EduPulses. O marketing é da CSC. O comercial,
CSC. Atendimento CSC. Isso significa que esse TI aqui não pode estar no mesmo nível que esse daqui. Justamente porque esses daqui são Eu não terceirizados. posso confirmar se todos são CSC. Tá, aí depois Eu você não fala com ele e especifico. confirma. Eu também não sei dizer. Vamos para cá, gente. Análise dos concorrentes. Acho que ficou boa. Agora, o que eu acho que precisaria, para ficar melhor, é vocês elaborarem uma tabela com o nome de todos os concorrentes e com a EduPulses, né, de repente no eixo horizontal, e aí no eixo vertical vocês trazerem ali as características mais importantes, e aí vocês irem fazendo um comparativo visual para ficar mais rápido também. E aí a possibilidade de fazer quiz. Slido tem? Check. Kahoot tem? Check. BigFast tem? Não. X. É uma coisa assim, bem lúdica, bem simples, mas que vai trazer mais informação num slide só. Tá? Por quê? Vocês não precisam trazer o diferencial da EduPulses. Vocês só vão conseguir trazer o diferencial da EduPulses se vocês analisarem a concorrência. Por isso que a gente pediu isso. Só que assim, da forma que está, fica difícil a gente comparar muito bem. Né? Então, acho que seria interessante trazer uma tabela para fazer essa análise um do lado do outro. Não precisa trazer esses textinhos e só trazer esses itens. Tá? A matriz SWOT, gente, não precisava para essa análise. Eu sei que vocês fizeram no sentido de, já que eu não fiz uma coisa, eu vou trazer outra. Eu depois falo dela com calma. Tá? Vou passar aqui que não estou nem aguentando falar mais. Minha voz já está falhando. Aí como a análise SWOT é para o próximo ciclo, aí eu vejo mais para frente. Deixa eu ver o que eu anotei da Ansoff. A Ansoff, vocês chegaram a revisar como eu pedi? Darem uma olhada para verem quais eram os erros de vocês? Sim. Então, as mudanças que ocorreram, quando eu conversei com você, estava esse mais aspecto da penetração e desenvolvimento. Não tinha muita parte do mercado nem diversificação. E aí foi a ideia de colocar, eu estava pensando em colocar adentrar nas escolas na penetração de mercado. Aí você deu um clique assim, falando que talvez isso seria parte do desenvolvimento do mercado, no caso. Deixa eu ver se eu falei errado ou confundi. Estava pensando em colocar adentrar nas escolas com penetração de mercado. Aí você deu clique e colocou como se fosse um desenvolvimento de mercado. Aí eu troquei por colocando um desenvolvimento de mercado e a penetração eu coloquei mais um item. Foi o YouTube e foi os influenciadores. Eu esqueci de falar uma coisa, que como penetração de mercado é para tentar... nesses dois itens seriam mais voltados para uma promoção rolando dentro desses dois canais. Tipo, os influenciadores colocariam uma promoção lá também para os novos clientes adentrarem com desconto. Ou a pessoa que entrar através do YouTube conseguir um desconto através por lá. Eu não coloquei essa informação na apresentação. Não tem problema. Mas na verdade o que eu quero saber é se vocês olharam para ela depois da apresentação de vocês. Ah, sim.
Então, você falou que tinha alguns problemas na matriz. Eu queria entender mais como tá esses problemas. Eu Então, acho que por eu isso que eu errei tô. Na verdade, sim, todos os mercado. grupos trouxeram a matriz com vários erros. E aí o que eu pedi é que os grupos olhassem de novo e vissem item a item que vocês colocaram, perguntando para aquele item: aquilo ali é realmente um mercado novo? É realmente um produto novo? É realmente um mercado existente e um produto novo? Vocês fizeram isso? Uhum. Desenvolvimento de mercado, eu creio que não seja. Que entrar nas escolas justamente por causa do gráfico lá de cima. Eu vi esse erro durante a apresentação. Já está nas escolas, seria uma outra forma de desenvolver, não seria um desenvolvimento de mercado para o mercado novo, já que a Educa já está lá. E penetração de mercado com essa questão que eu também não abordei, a questão de promoções. O desenvolvimento de produto e diversificação, eu acho que não tem problema não. Acho que faz parte do contexto. Só fiquei na dúvida entre esses dois, da esquerda. Então, desenvolvimento de produto. Aí você colocou ali traduzir para novos idiomas para entrar em outros países, não é verdade? Uhum. Novos países, ele já atua em outros países? Não. Então não é um mercado existente que ele está atuando, né? Verdade. Por isso que eu estou pedindo para os grupos revisitarem a SWOT. E aí, galera, não adianta só o Felipe olhar, porque se foi o Felipe que fez, pelo que ele está falando, ele está defendendo, foi ele que fez. Se foi só ele que fez, ele tem um olhar que ele acha, que ele sente que aquilo ali está certo. Então ele não vai conseguir discutir consigo mesmo para ver os erros. Então o que eu pedi para os grupos, olhem a matriz e confiram a matriz. Tá? Então o que eu peço para vocês? A mesma coisa, que a gente já passou do horário aqui, e aí eu acho que a gente discutir aqui agora, a gente vai rolar até 11h40. Então peço para vocês, discutam a matriz, cada item desse. E aí na segunda-feira a gente conversa de novo só sobre a matriz. Tá? Mas eu quero que o grupo discuta, não o Felipe olhe para o espelho e discuta consigo mesmo. Tá bom? Aí na segunda-feira a gente conversa sobre a matriz. Eu fiz a mesma coisa com os outros grupos, porque ninguém olhou a matriz, como eu pedi. Tá? Então olhem a matriz com calma e perguntem a cada um dos itens para verificar se isso está certo ou está errado. E aí na segunda a gente bate o martelo. Tá? Pessoal, eu vou, porque eu já não estou me aguentando em pé. Tá? Aí, mas assim, esse negócio da matriz eu pedi para todos os grupos. Só não pedi para o grupo do Bernardo, que foi o primeiro que apresentou, porque o grupo do Bernardo já havia me apresentado a matriz antes de apresentar no dia da apresentação. Isso significa que eles tinham menos erros. Então eu trabalhei com eles no horário da reunião. Os outros grupos não me mostraram antes ou me mostraram rápido. E aí, Felipe, por exemplo, você me mostrou, mas você não tinha eu não sabia que eles atuavam em escola, por exemplo. Então, assim, eu não tinha alguns dados que vocês tinham. Então, eu posso ter tido um olhar errado em alguns momentos. Então, agora eu estou pedindo para vocês reverem, porque agora eu tenho os outros dados para analisar. E aí a gente pode discutir com mais propriedade. Tá? Tá certo. Professor, Diga. só para assim, eu deixei o pessoal falar, eu também não tô resistente, até porque assim, eu só não estava entendendo. Mas eu acho que eu finalmente entendi o que o senhor quis dizer. E assim, a pesquisa de mercado que eu fiz, talvez o problema tenha sido a forma com que nós expusemos isso na apresentação, porque tem, sei lá, foi uma pesquisa de três páginas, quase 3 páginas e meia, que
que tinha mais coisa e eu acho que realmente ficou faltando. Então, na segunda-feira, eu vou tentar organizar umas coisas que fazem sentido com o que o senhor falou, que estão presentes lá, e até buscar coisas novas. E também, se tiver um tempinho, a gente fala sobre elas. Tá. Gabriel, eu acho que na Tá? segunda a gente não vai conseguir falar sobre isso tudo. Vamos falar na segunda só Aham. sobre a Ansoff, porque segunda já começa o Tá. evento da Celso, segunda, terça e quarta. Mas aí na outra segunda a gente faz, porque aí vai começar o ciclo 3, aí a gente conversa com mais calma. Tá, Tá? perfeito, perfeito. Beleza, pessoal. Boa noite, bom descanso a todos aí. Falou, pessoal, bom descanso. Eu gravei reunião, depois vou botar lá no YouTube e disponibilizo para vocês, que aí vocês podem assistir de novo e verificar algumas coisas que de repente podem ter passado aí. Tá bom? Beleza.